Capítulo 10. As nuvens negras acima de nossas cabeças pareceram baixar mais. O ar estava quente e úmido. Josh estava remexendo na coleira de Pete e ainda não tinha visto o que estava acontecendo. Eu me perguntei se Ray ia dizer alguma coisa, se ele ia tentar impedi-los, mas ele ficou imóvel do meu lado e sem expressão. As crianças se aproximavam e o círculo ia ficando cada vez mais apertado. Percebi que estava prendendo a respiração. Respirei fundo e abri a boca para gritar. Ei, pessoal, o que está acontecendo? Era a voz de um homem, do lado de fora do círculo. Todos se viraram e viram o Sr. Dawes atravessar a rua, com passadas largas e aproximar-se depressa, o blazer aberto agitando-se atrás dele. Ele sorria. O que está acontecendo? Ele repetiu. Parece que ele não se deu conta de que o grupo de crianças estavam nos encurralando. Estamos indo para o playground, George contou, girando o taco nas mãos. A gente vai jogar um pouco. Legal, o Sr. Dawes disse, ajeitando a gravata listrada que tinha ido parar no ombro e olhando para o céu escuro. Espero que vocês não se molhem. Várias crianças tinham recuado. Elas estavam paradas em pequenos grupos de 2 ou 3 e o círculo tinha sido desfeito. Para que tipo de jogo serve esse taco? O Sr. Dawes perguntou. George não sabe, outra criança respondeu depressa. Ele nunca usou para nada. Todas as crianças riram. George ameaçou o colega de brincadeira, fingindo que ia bater nele com um bastão. O Sr. Dawes acenou e se virou para ir embora, mas então parou, com os olhos arregalados de surpresa. Josh e Amanda, eu não tinha visto vocês. Bom dia, eu balbuciei. Eu estava muito confusa. Alguns instantes antes, eu estava apavorada. Agora todos riam e brincavam. Será que eu tinha imaginado que as crianças estavam tentando nos encurralar? Ray e Josh pareciam não ter percebido nada de incomum. Seria apenas a minha imaginação superativa? O que teria acontecido se o Sr. Dawes não tivesse aparecido? Como vocês estão se virando na casa nova? Ele perguntou, ajeitando os cabelos ondulados. Bem, Josh e eu respondemos juntos. Ao olhar para o Sr. Dawes, Pete começou a latir e puxar a guia. O Sr. Dawes fez uma expressão exagerada de sofrimento. Estou arrasado. O seu cachorro ainda não gosta de mim. Ele se inclinou para Pete. Ei, cachorrinho, se acalme. Pete respondeu com um latido furioso. Acho que hoje ele não está gostando de ninguém. Eu me desculpei com o corretor. O Sr. Dawes se levantou e deu de ombros. Não dá para ganhar todas. Ele começou a voltar para o carro estacionado a alguns metros. Estou indo até a casa de vocês, ele contou para mim e Josh. Vou ver se posso ajudar em alguma coisa. Divirtam-se, crianças. Eu observei quando ele entrou no carro e se afastou. Ele é um cara legal, Ray comentou. É, concordei. Ainda não estava à vontade, imaginando o que as crianças iriam fazer depois da saída do Sr. Dawes. Será que elas iriam formar o círculo assustador outra vez? Não. Todas começaram a andar na direção do playground atrás da escola. Elas estavam brincando uma com a outra e conversando normalmente, e praticamente nos ignoraram. Eu estava começando a me sentir um pouco idiota. Era óbvio que elas não estavam tentando nos assustar. Acho que imaginei a coisa toda. Só podia ser isso. Pelo menos eu não tinha gritado e feito um escândalo. Pelo menos eu não tinha feito o papel de boba. O playground estava totalmente vazio. Imaginei que a maioria das crianças estava em casa por causa da ameaça de chuva. O playground era um campo grande, plano, coberto de grama, e estava cercado dos 4 lados por uma cerca alta de metal. Havia balanços e escorregadores na parte próxima à escola, e havia 2 quadras de jogos na outra. Do outro lado da cerca, vi 2 quadras de tênis, também desertas. Josh prendeu Pete na cerca e veio correndo juntar-se a nós. O garoto chamado Jerry Franklin formou os times. Ray e eu ficamos na mesma equipe, e Josh na outra. Assim que o nosso time entrou em campo, fiquei agitada e um pouco nervosa. Não jogo beisebol muito bem. Sou boa rebatedora, mas no campo sou péssima.
Felizmente, Jerry me mandou para uma parte da quadra onde são jogadas poucas bolas. As nuvens começaram a se espalhar um pouco e o céu ficou mais claro. Jogamos 2 partidas e o outro time estava ganhando de 8-2. Eu estava me divertindo e só tinha errado uma jogada. Era divertido estar com um grupo totalmente novo de crianças. Elas pareciam muito legais, especialmente Karen, que conversou comigo enquanto esperávamos a nossa vez de rebater. Karen tinha um sorriso muito bonito, apesar de usar aparelho em todos os dentes. Ela parecia ansiosa em fazer amizade. O sol começou a sair quando meu time ia para a quadra para começar a terceira partida. De repente, ouvi um assobio forte. Olhei ao redor e vi que Jerry tinha soprado um apito de prata. Todos correram para perto dele. É melhor a gente parar, ele disse olhando para o sol forte. A gente prometeu estar em casa para o almoço, lembram? Olhei o meu relógio. Eram só 11h30, ainda muito cedo. Mas, para minha surpresa, ninguém protestou. Todos se despediram com um aceno e começaram a correr. Não acreditei na rapidez com que todos desapareceram. Era como se eles estivessem participando de uma corrida ou coisa desse tipo. Karen passou correndo por mim como os outros, de cabeça baixa e com uma expressão séria no rosto. De repente, ela parou e se virou. Foi legal conhecer você, Amanda, ela disse. Vamos nos encontrar um dia desses. Vamos sim, respondi. Você sabe onde eu moro? Não ouvi a resposta muito bem. Ela acenou com a cabeça e acho que ela disse: sim, eu morei na sua casa. Mas ela não podia ter dito isso. Capítulo 11. Vários dias se passaram. Josh e eu estávamos nos acostumando à casa nova e aos amigos novos. As crianças que encontrávamos todos os dias no playground ainda não eram exatamente nossas amigas. Elas conversavam com Josh e comigo e nos deixavam participar de seus times, mas era difícil conhecê-las de verdade. Eu continuava a ouvir sussurros e risinhos no meu quarto tarde da noite, mas fiz força para ignorá-los. Uma noite, pensei ter visto uma menina vestida toda de branco no fim do corredor do primeiro andar. Mas quando fui investigar, havia somente uma pilha de lençóis sujos e outras peças de roupas de cama encostadas à parede. Josh e eu estávamos nos adaptando, mas Pete ainda estava agindo de um jeito estranho. Nós o levávamos para o playground todos os dias, mas tínhamos que prender a guia na cerca. Do contrário, ele latia e tentava morder as outras crianças. Ele ainda está nervoso com a casa nova, eu disse a Josh. Ele vai se acalmar. Mas Pete não se acalmou. E, mais ou menos 2 semanas depois, quando estávamos terminando um jogo com Ray, Karen, Jerry, George e várias outras crianças, olhei para a cerca e vi que Pete tinha sumido. Não sei como, ele tinha se soltado da guia e fugido. Procuramos durante horas. Andamos de um quarteirão a outro. Procuramos nos jardins e quintais das casas, terrenos vazios e bosques. Então, depois de dar 2 voltas no bairro, de repente, Josh e eu percebemos que não tínhamos ideia de onde estávamos. As ruas de Dark Falls eram parecidas. Todas tinham casas velhas, de tijolo ou de tábuas, e todas eram cercadas de árvores velhas e cheias de ramos e folhas. Não acredito, estamos perdidos, Josh resmungou, recostando-se ao tronco de uma árvore, tentando recuperar o fôlego. Aquele cachorro estúpido, balbuciei, examinando a rua. Por que ele fez isso? Ele nunca fugiu antes. Não sei como ele se soltou, Josh disse, sacudindo a cabeça e secando a testa suada com a manga da camiseta. Eu o prendi muito bem. Ei! Talvez ele tenha ido para casa, eu disse. Imediatamente, a ideia me deixou animada. É, Josh concordou, afastando-se da árvore e se aproximando de mim. Aposto que você adivinhou, Amanda. Vai ver que ele está em casa há horas. Puxa, como fomos bobos. Devíamos ter procurado em casa primeiro. Vamos lá. Bom, primeiro temos que descobrir para que lado fica a nossa casa. Eu comentei olhando à minha volta.
Olhei para os dois lados da rua, tentando lembrar onde tínhamos virado quando saímos do playground da escola. Não consegui, então simplesmente começamos a andar. Felizmente, vimos a escola assim que chegamos à esquina seguinte. Tínhamos dado uma volta completa e ficou fácil encontrar nossa casa dali. Ao passarmos pelo playground, observei a cerca onde Pete tinha estado amarrado. Que cachorro criador de confusão! Ele vinha agindo muito mal desde que mudamos para Dark Falls. Será que ele estaria em casa quando chegássemos lá? Esperei que sim. Alguns minutos mais tarde, Josh e eu estávamos correndo pela entrada coberta de pedrinhas, chamando o nome do cachorro a plenos pulmões. A porta da frente se abriu de repente, e nossa mãe, com os cabelos presos por uma bandana vermelha, os joelhos dos jeans cobertos de poeira, se inclinou para fora. Ela e nosso pai estavam pintando a varanda dos fundos. Por onde vocês andaram? Nós almoçamos 2 horas atrás. Pete está aqui? Josh e eu perguntamos juntos. A gente estava procurando o Pete. Ele está aqui? Pete? Achei que ele estava com vocês. Minha mãe respondeu, parecendo confusa. Fiquei desanimada, e Josh se deixou cair na entrada com um profundo suspiro e se deitou de costas sobre as pedras e folhas. Vocês não o viram? Perguntei com a voz trêmula que mostrava o meu desapontamento. Ele estava com a gente, mas fugiu. Ah, eu sinto muito, minha mãe disse, aproximando-se de Josh para fazê-lo se levantar do chão. Ele fugiu? Pensei que vocês o estavam prendendo com a guia. Vocês têm que ajudar a procurar o Pete, Josh implorou sem se levantar. Peguem o carro, nós temos que achá-lo, agora mesmo. Tenho certeza de que ele não foi longe, minha mãe garantiu. Vocês devem estar morrendo de fome. Entrem, comam alguma coisa, então... Não, agora mesmo, Josh gritou. O que aconteceu? Nosso pai, com o rosto e os cabelos cobertos por pingos de tinta branca, se juntou à mamãe na varanda. Josh, por que toda essa gritaria? Explicamos ao nosso pai o que tinha acontecido. Ele disse que estava ocupado demais para ficar dirigindo por aí e procurar por Pete. Minha mãe disse que iria conosco, mas só depois de almoçarmos. Puxei Josh pelos 2 braços e o arrastei para dentro de casa. Nós nos lavamos e engolimos alguns sanduíches de pasta de amendoim e geleia. Em seguida, nossa mãe tirou o carro da garagem e fomos pela vizinhança à procura do nosso cachorro perdido. Sem sucesso. Não havia sinal dele. Josh e eu estávamos tristes e com os corações partidos. Nossos pais chamaram a polícia, e papai ficava dizendo que Pete tinha um bom senso de direção, que ele ia aparecer a qualquer momento, mas não acreditamos nele. Onde Pete poderia estar? Nós 4 jantamos em silêncio. Foi a noite mais longa e terrível da minha vida. Eu o prendi muito bem, Josh repetia, quase chorando, diante do prato ainda cheio. Cães são ótimos para escapar, meu pai disse. Não se preocupe, ele vai aparecer. Que noite para uma festa, minha mãe comentou chateada. Eu tinha esquecido completamente que eles iam sair. Uns vizinhos do próximo quarteirão os tinham convidado para jantar. Eu também não estou muito afim de participar de festas, meu pai disse suspirando. Estou morto de pintar o dia inteiro, mas acho que temos que bancar os bons vizinhos. Vocês vão ficar bem aqui, não é mesmo? Acho que sim, eu disse, pensando em Pete. Eu ficava esperando seus latidos, os seus arranhões na porta. Mas que nada. As horas se arrastaram e Pete ainda não tinha aparecido na hora de dormir. Josh e eu nos arrastamos para o andar de cima. Eu estava muito cansada, exausta por me preocupar e procurar por Pete, mas eu sabia que não conseguiria dormir. Do corredor, ouvi sussurros e passos dentro do meu quarto, os barulhos que costumava ouvir sempre. Eu não estava mais assustada ou surpresa com eles. Sem hesitar, entrei no quarto e acendi a luz. O quarto estava vazio, como eu sabia que estaria.
Os barulhos misteriosos tinham desaparecido. Observei as cortinas, que pendiam lisas e imóveis. Então vi as roupas espalhadas na cama. Muitas calças jeans, várias camisetas, alguns blusões de moletom, uma saia. Que esquisito, pensei. Minha mãe tinha mania de arrumação. Se ela tinha lavado aquelas roupas, certamente as teria guardado. Suspirando, cansada, comecei a pegar as roupas e guardá-las. Achei que minha mãe simplesmente estava ocupada demais para se preocupar com isso. Achei que ela tinha lavado as roupas e as deixado ali para que eu as guardasse. Ou ainda que as tinha colocado ali, pensando em voltar depois, e acabou se ocupando de outras tarefas. Meia hora depois, eu estava debaixo das cobertas bem acordada, olhando as sombras no teto. Mais tarde, perdi a noção do tempo. Eu ainda estava totalmente acordada, pensando em Pete, nas crianças que conhecemos, na nova vizinhança, quando ouvi a porta ranger e se abrir. Ouvi passos nas tábuas soltas. Eu me sentei no escuro enquanto alguém entrava no meu quarto. Amanda! Shh! Sou eu! Assustada, levei alguns segundos para reconhecer o sussurro. Josh, o que você quer? O que está fazendo aqui? Abafei uma exclamação quando uma luz ofuscante me obrigou a tapar os olhos. Opa, desculpe, Josh disse. É a minha lanterna. Eu não quis. Que luz forte, eu disse piscando. Ele virou o facho brilhante para cima. É uma lanterna de halogênio, ele informou. Bem, o que você quer? Perguntei irritada, ainda sem conseguir enxergar bem. Esfreguei os olhos, mas não adiantou. Sei onde Pete está, Josh sussurrou. E vou buscá-lo. Quer vir comigo? Como? Olhei para o pequeno relógio na mesa de cabeceira. Já passa da meia-noite, Josh. E daí? Não vai demorar, prometo. Os meus olhos quase tinham voltado ao normal. Olhando para Josh na luz da lanterna de halogênio, percebi pela primeira vez que ele estava totalmente vestido, com jeans e uma camiseta de mangas compridas. Não entendi, Josh, eu disse virando-me e pondo os pés no chão. Nós olhamos em todos os lugares. Onde você acha que ele está? No cemitério, Josh respondeu. Iluminados pela luz branca, seus olhos pareciam grandes, sérios e escuros. Como? Foi para lá que ele fugiu a primeira vez, lembra? Quando viemos conhecer a casa. Ele foi até o cemitério perto da escola. Escute, espere um minuto, eu comecei. Nós passamos na frente de carro hoje à tarde, mas não entramos. Ele está lá, Amanda, tenho certeza. E eu vou buscá-lo, com você ou sozinho. Josh, fique calmo, eu pedi, pondo as mãos nos seus ombros estreitos. Eu fiquei surpresa ao perceber que ele estava tremendo. Por que Pete iria até lá? Ele foi para lá da primeira vez, Josh insistiu. Ele estava procurando alguma coisa naquele dia. Tenho certeza. Sei que ele foi para lá de novo, Amanda. Ele se afastou de mim. Você vem ou não? O meu irmão era a pessoa mais teimosa e cabeça dura do mundo. Josh, você vai mesmo andar num cemitério desconhecido a essa hora da noite? Eu perguntei. Eu não tenho medo, ele disse, agitando a lanterna pelo quarto. Durante um segundo, pensei que a luz tinha iluminado alguém escondido atrás das cortinas. Abri a boca para gritar, mas não tinha ninguém ali. Você vem ou não? Ele repetiu impaciente. Eu ia dizer que não. Mas então, ao olhar para as cortinas, achei que o cemitério não seria mais assustador do que o meu próprio quarto. Tá certo, eu vou, eu respondi de má vontade. Saia daqui que eu vou me vestir. Tá bom, ele sussurrou, apagando a lanterna e nos deixando mergulhados na escuridão. Me encontre na entrada da casa. Josh, vamos dar uma olhada rápida no cemitério e voltamos correndo para casa, entendeu? Sim, combinado. Nós vamos estar aqui antes que nossos pais voltem da festa. Ele saiu do quarto e eu ouvi quando ele desceu as escadas rapidamente.
Que ideia maluca, pensei enquanto procurava algumas roupas no escuro. E também emocionante. Josh estava enganado, eu tinha certeza disso. Pete não iria estar no cemitério àquela hora. Por que estaria? Mas, pelo menos, a distância não era grande. E não deixava de ser uma aventura. Algo para contar para Cat na nossa velha cidade. E se por acaso Josh estivesse certo e conseguíssemos encontrar o pobre Pete, isso seria excelente. Alguns minutos mais tarde, vestida com jeans e camiseta, saí em silêncio de casa e me juntei a Josh no fim da entrada de carros. A noite ainda estava quente. Nuvens grossas cobriam a lua e percebi pela primeira vez que a nossa rua não tinha postes de luz. Josh tinha acendido a lanterna e iluminava o caminho. Você está pronta? Ele perguntou. Que pergunta boba. Eu estaria parada ali se não estivesse? Fomos pisando em folhas mortas enquanto subíamos o quarteirão na direção da escola. Dali, era preciso andar somente 2 quadras para chegar ao cemitério. Está tão escuro, eu sussurrei. As casas estavam às escuras e em silêncio, e não soprava nenhuma brisa. Era como se estivéssemos sozinhos no mundo. Está quieto demais, eu disse, correndo para acompanhar meu irmão. Não tem grilos nem nada. Você tem certeza de que quer ir para o cemitério? Tenho sim, ele respondeu, seguindo o círculo de luz formado pela lanterna com os olhos. Eu acho mesmo que Pete está lá. Andamos pela rua, perto da beira da calçada. Já tínhamos andado 2 quarteirões. A escola estava começando a aparecer na quadra seguinte, quando ouvimos passos atrás de nós no asfalto. Josh e eu paramos. Ele abaixou a lanterna. Nós 2 ouvimos o barulho. Não era minha imaginação. Alguém estava nos seguindo. Capítulo 12. Josh ficou tão atordoado que a lanterna caiu de sua mão e rolou no chão. A luz piscou, mas não se apagou. Quando ele finalmente conseguiu apanhá-la, nosso perseguidor tinha nos alcançado. Virei para ver quem era com o coração aos pulos. Ray, o que você está fazendo aqui? Josh virou a lanterna para o rosto dele, mas ele levantou os braços para proteger os olhos e recuou para a escuridão. O que vocês 2 estão fazendo aqui? Ele exclamou, parecendo quase tão espantado quanto nós. Você nos assustou, Josh disse zangado, virando a luz da lanterna para os nossos pés. Desculpem, Ray disse. Eu ia chamar, mas não tinha certeza de que eram vocês. Josh teve uma ideia maluca sobre onde Pete poderia estar. Eu contei a ele, esforçando-me para recuperar o fôlego. É por isso que estamos aqui. E você? Josh perguntou a Ray. Bom, às vezes tenho dificuldades para dormir, Ray disse devagar. Os seus pais não se importam de você sair tão tarde? Eu perguntei. Eles não sabem, ele disse com um sorriso maldoso no rosto. Nós vamos ao cemitério ou não? Josh perguntou com impaciência. Sem esperar pela resposta, ele começou a correr pela rua, enquanto a luz se agitava no asfalto à sua frente. Eu me virei e o segui, pois queria ficar perto da luz. Aonde vocês estão indo? Ray perguntou, correndo para nos alcançar. Ao cemitério, eu contei. Não, Ray respondeu. Vocês não vão. A voz dele estava tão baixa e ameaçadora que parei. O quê? Vocês não vão para lá, Ray repetiu. O seu rosto estava escondido na escuridão, e eu não consegui vê-lo, mas suas palavras pareciam assustadoras. Depressa, Josh chamou. Ele não tinha diminuído o ritmo e não tinha percebido a ameaça na voz de Ray. Pare, Josh, Ray gritou. A frase parecia mais uma ordem do que um pedido. Você não pode ir até lá. Por que não? Eu quis saber repentinamente assustada. Será que Ray estava nos ameaçando? Ele sabia de alguma coisa que desconhecíamos? Ou será que eu estava imaginando coisas outra vez? Olhei para a escuridão e tentei ver o rosto dele. Vocês são loucos de ir lá à noite, ele afirmou.
Comecei a pensar que tinha me enganado ao seu respeito. Ele estava com medo de ir até lá. Era por isso que estava tentando nos impedir. Vocês vêm ou não? Josh perguntou, afastando-se cada vez mais da gente. Acho que não devemos, Ray avisou. Sim, ele está com medo, eu concluí. A ameaça era só imaginação. Você não precisa ir, mas nós sim, Josh insistiu, apressando o passo. Não mesmo, é uma péssima ideia, Ray repetiu. Mas naquele momento estávamos correndo lado a lado para alcançar Josh. Pete está lá, Josh disse. Eu sei que está. Passamos pela escola escura e silenciosa. Ela parecia muito maior de noite. A lanterna de Josh iluminou os ramos baixos das árvores quando viramos a esquina da passagem do cemitério. Esperem, por favor, Ray pediu. Mas Josh e eu não diminuímos o passo. Eu estava ansiosa para chegar lá e acabar com aquilo. Enxuguei a testa com a manga da camiseta. O ar estava quente e parado e desejei não estar usando mangas compridas. Passei a mão nos cabelos, estavam encharcados. As nuvens ainda cobriam a lua quando chegamos ao cemitério. Passamos por um portão na parede baixa. No escuro consegui ver as fileiras tortas de túmulos. A lanterna de Josh passeava de um túmulo a outro e saltava para cima e para baixo enquanto andávamos. Pete! Ele chamou de repente, interrompendo o silêncio. Ele está perturbando o sono dos mortos, pensei com um repentino calafrio de medo. Não seja boba, Amanda. Pete! Eu também chamei, obrigando-me a afastar os pensamentos mórbidos. Essa é uma péssima ideia, Ray disse, parado muito perto de mim. Pete! Pete! Josh chamou. Eu sei que é uma má ideia, confessei a Ray, mas eu não queria que Josh viesse para cá sozinho. Mas nós não deveríamos estar aqui, Ray insistiu. Comecei a desejar que ele fosse embora. Ninguém o tinha obrigado a nos acompanhar. Por que ele estava nos perturbando tanto? Ei, olhem isso! Josh exclamou vários metros à frente. Corri por entre as fileiras de túmulos. Os meus tênis faziam barulho ao tocar o chão macio. Eu não tinha percebido que já tínhamos atravessado todo o cemitério. Veja! Josh repetiu, iluminando uma estrutura esquisita construída na ponta do cemitério. Era uma coisa muito inesperada e levei alguns segundos para descobrir o que era no pequeno círculo de luz. Parecia um tipo de teatro. Acho que o nome certo é anfiteatro, com filas circulares de assentos cavados no chão, descendo como degraus para uma plataforma semelhante a um palco no fundo. Que coisa estranha! Exclamei. Comecei a me aproximar para poder enxergar melhor. Amanda, espere, vamos embora, Ray disse. Ele agarrou meu braço, mas eu corri, e ele não conseguiu me segurar. Que estranho! Quem iria construir um teatro ao ar livre no fundo de um cemitério? Eu perguntei. Olhei para trás para verificar se Josh e Ray tinham me seguido, quando meu pé bateu em alguma coisa. Eu tropecei e caí, batendo o joelho com força. Ai, o que foi isso? Josh iluminou o chão enquanto eu me levantava com dificuldade, sentindo muita dor. Eu tinha tropeçado na raiz enorme e saltada de uma árvore. Na luz brilhante, segui a raiz retorcida até uma árvore larga e velha a muitos metros de distância. A árvore imensa estava dobrada sobre o estranho teatro e parecia que ia cair a qualquer momento. Grandes grupos de raízes saíam do chão. Em cima, os galhos da árvore, pesados de folhas, pareciam encostar na terra. Madeira! Josh gritou. Que esquisito! Eu exclamei. Ei, Ray, que lugar é esse? É um ponto de encontro, Ray disse em voz baixa, parado perto de mim, olhando direto para a árvore inclinada. Ele é usado como um tipo de prefeitura. Eles mantêm reuniões aqui. No cemitério? Gritei, achando difícil de acreditar. Vamos embora, Ray insistiu, parecendo muito agitado. Nós três ouvimos os passos. Eles vinham de trás de nós, de algum lugar entre as fileiras de túmulos. Nós nos viramos e Josh iluminou o chão com a lanterna. Pete! Ali estava ele,
parado entre a fileira mais próxima de lápides baixas. Eu me virei para Josh feliz. Não acredito, você tinha razão. Pete, Pete! Josh e eu começamos a correr na direção do cachorro. Mas Pete se ergueu nas patas traseiras, como se estivesse pronto para fugir. Ele nos olhou, os olhos vermelhos como joias iluminados pela lanterna. Pete, nós achamos você! Gritei. O cão abaixou a cabeça e começou a se afastar. Pete, ei, volte! Você não reconhece a gente? Josh correu e o alcançou e o levantou do chão. Ei, Pete, o que aconteceu, amigão? Quando corri para perto deles, Josh largou Pete no chão outra vez e deu um passo para trás. Ah, ele está fedendo! O quê? Eu gritei. O Pete, ele está fedendo. Ele está com cheiro de rato morto, Josh reclamou, tapando o nariz. Devagar, Pete começou a se afastar. Josh, ele não está feliz em nos ver, eu me queixei. Parece até que não reconheceu a gente. Olhe para ele. Era verdade. Pete andou até a próxima fileira de túmulos, virou-se e olhou para nós. De repente, fiquei enjoada. O que tinha acontecido com Pete? Por que ele estava agindo daquele jeito diferente? Por que não ficou contente em ver a gente? Não entendo, Josh murmurou, ainda fazendo uma careta por causa do cheiro do cachorro. Mesmo quando saímos do quarto por 1 minuto, ele fica doido quando voltamos. É melhor a gente ir embora, Ray chamou. Ele ainda estava perto da árvore inclinada. Pete, o que aconteceu com você? Eu perguntei. Ele não reagiu. Você não se lembra do seu nome? Pete? Pete? Eca, que cheiro! Josh exclamou. Nós temos que levá-lo para casa e dar um banho nele, eu disse com a voz trêmula. Eu estava muito triste e assustada. Talvez não seja o Pete, Josh arriscou pensativo. Os olhos do cachorro estavam novamente com um brilho vermelho por causa da luz da lanterna. É ele sim, eu disse devagar. Olhe, ele está arrastando a guia. Pegue-o, Josh, vamos para casa. Pegue você, Josh exclamou. Ele está cheirando muito mal. É só usar a guia, você não precisa pegá-lo no colo, eu disse. Não, você leva o cachorro. Josh estava sendo teimoso outra vez, e eu vi que não tinha escolha. Tá certo, vou pegá-lo, mas preciso de luz. Tirei a lanterna das mãos de Josh e comecei a correr na direção de Pete. Senta, Pete, senta! Eu mandei. Aquele era o único comando que ele obedecia. Mas não foi o que aconteceu dessa vez. Em vez disso, ele se virou e se afastou de cabeça baixa. Pete, pare! Pete, venha cá! Eu gritei desesperada. Não me faça correr atrás de você. Não deixe ele fugir! Josh gritou, correndo atrás de mim. Eu movi a lanterna de um lado ao outro. Onde ele está? Pete! Pete! Josh chamou com a voz estridente e assustada. Eu não conseguia vê-lo. Ah, não me diga que a gente perdeu de novo, eu disse. Nós dois começamos a chamá-lo. O que está errado com esse vira-lata? Exclamei. Iluminei uma fileira comprida de túmulos com a lanterna e então, depressa, a seguinte. Nenhum sinal de Pete. Nós dois continuamos a chamá-lo. E então o círculo de luz parou na frente de uma lápide de granito. Quando li o nome gravado na pedra, congelei e abafei um grito. Josh, olhe! Eu chamei, agarrando meu irmão pela manga. O que aconteceu? Ele perguntou sem entender. Olhe o nome na pedra. Era Karen Somerset. Josh leu o nome. Ele me olhou ainda confuso. Essa é minha nova amiga, Karen, aquela com quem converso no playground todos os dias, eu contei. O quê? Deve ser a avó dela, ou coisa desse tipo, Josh retrucou. Venha, vamos procurar o Pete, ele acrescentou impaciente. Não, veja as datas, eu disse a ele. Nós dois lemos as datas debaixo do nome de Karen Somerset, 1960 a 1972.
Não pode ser a mãe nem a avó, eu concluí, iluminando a lápide, apesar de estar com a mão trêmula. Essa menina morreu quando tinha 12 anos, a minha idade. E Karen também tem 12 anos. Ela me disse. Amanda, Josh falou em tom zombeteiro e desviou o olhar. Mas eu dei alguns passos e iluminei o túmulo seguinte, onde tinha um nome que eu nunca tinha ouvido antes. Passei ao próximo e novamente vi um nome desconhecido. Amanda, Josh choramingou. A lápide seguinte tinha o nome de George Carpenter, 1975 a 1988. Josh, olhe, é o George do Playground, eu mostrei. Amanda, nós temos que pegar o Pete, ele insistiu. Mas não consegui me afastar dos túmulos. Fui até o seguinte, passando a luz da lanterna nas letras gravadas. Para o meu crescente horror, encontrei Jerry Franklin e então Bill Gregory. Todas as crianças com quem nós tínhamos jogado bola. Todas tinham túmulos ali. Com o coração aos pulos, andei pela fileira torta, enquanto os meus tênis afundavam na grama macia. Eu estava paralisada de medo e me esforcei para manter a lanterna firme nas mãos, enquanto iluminava a próxima pedra. Ray Thurston, 1977 a 1988. O quê? Escutei Josh me chamando, mas não entendi o que ele dizia. O resto do mundo parecia cair aos pedaços. Eu li a inscrição gravada mais uma vez. Ray Thurston, 1977 a 1988. Fiquei ali parada, olhando as letras e os números, até que eles não fizessem mais sentido, até que tivessem se transformado numa mancha cinzenta. De repente, percebi que Ray tinha vindo para o meu lado, em silêncio, e estava me observando. Ray, consegui dizer, passando a luz no nome da lápide. Ray, esse é você? Os olhos dele faiscaram como se fossem brasa. Sim, sou eu, ele disse devagar, aproximando-se de mim. Sinto muito, Amanda. Capítulo 13. Dei um passo para trás e os meus tênis afundaram na terra macia. O ar estava abafado e parado. Ninguém fez nenhum som, nada se mexia. Tudo estava morto. Estou cercada pela morte, pensei. Então, paralisada onde estava, incapaz de respirar, cercada pela escuridão e pelos túmulos que pareciam se mover nas sombras escuras, pensei: o que ele vai fazer comigo? Ray, consegui chamar com uma voz que parecia fraca e distante. Ray, você está morto de verdade? Eu sinto muito. Não era para vocês descobrirem ainda, ele disse, a voz dançando baixa e pesada no ar abafado da noite. Mas como? Quer dizer, eu não entendo. Olhei para além de Ray e procurei a luz branca da lanterna. Josh estava a várias fileiras de distância, quase na rua, ainda procurando Pete. Pete, eu sussurrei. Eu estava sufocada pelo medo e o meu estômago se revirava de pavor. Os cachorros sempre sabem, Ray disse com a voz baixa e monótona. Cachorros sempre reconhecem mortos-vivos. É por isso que precisam ir primeiro. Eles sempre sabem. Você quer dizer que Pete está morto? Eu gaguejei. Eles matam os cachorros primeiro, Ray confirmou. Não! Eu gritei. Dei mais um passo para trás e quase perdi o equilíbrio quando dei um encontrão num túmulo baixo de mármore, mas me desviei dele. Não era para você ter visto isso, Ray disse com os olhos pretos muito tristes no rosto desanimado. Não era para vocês saberem. Pelo menos, não por mais algumas semanas. Eu sou o vigia. Era para eu vigiar vocês e garantir que soubessem só no momento certo. Ele deu um passo na minha direção e os olhos dele ficaram vermelhos, como se fossem queimar os meus. Era você que estava me olhando da janela? Perguntei.
Era você que estava no meu quarto? Eu vivia na sua casa, ele contou, fazendo que sim com um gesto da cabeça e se aproximando ainda mais, me obrigando a encostar na pedra de mármore fria. Eu sou o vigia. Eu me esforcei para desviar o olhar e não ver os seus olhos brilhantes. Eu queria gritar para Josh correr e buscar ajuda, mas ele estava longe demais. E eu estava ali, paralisada de medo. Precisamos de sangue fresco, Ray contou. O quê? Exclamei. O que você disse? A cidade. Ela não pode sobreviver sem sangue fresco. Nenhum de nós pode. Logo você vai entender, Amanda. Você vai compreender por que tivemos que convidar vocês para morar na casa dos mortos. Vi Josh se aproximando e andando para o nosso lado, iluminado pela luz da lanterna. Corra, Josh, pensei. Fuja, depressa, chame alguém, qualquer pessoa. Formei a frase na minha cabeça, mas não consegui dizê-la. Os olhos de Ray brilhavam com mais intensidade. Ele estava parado bem na minha frente, e a sua expressão era dura, decidida e fria. Ray? Mesmo usando jeans, eu senti a pedra fria na parte de trás das minhas pernas. Eu pisei na bola, ele sussurrou. Eu era o vigia, mas pisei na bola. Ray, o que você vai fazer? Eu sinto muito, de verdade, ele disse com os olhos vermelhos cintilando. Ele começou a levitar e a flutuar para cima de mim. Eu senti que começava a sufocar. Eu não conseguia respirar. Abri a boca para chamar Josh, mas nenhum som saiu. Onde ele estava? Olhei para as fileiras de túmulos, mas não vi a luz da lanterna. Ray flutuou um pouco mais alto e ficou parado acima de mim, de alguma forma me sufocando, me cegando, me asfixiando. Estou morta, pensei. Morta. Agora eu também estou morta. Capítulo 14. Então, de repente, uma luz surgiu na escuridão. A lâmpada de halogênio, com sua luz brilhante e branca, iluminou o rosto de Ray. — O que está acontecendo? Josh perguntou com a voz agitada e estridente. — Amanda, o que está acontecendo? Ray gritou e voltou para o chão. — Apague isso! Apague isso! Ele gritou com uma voz esganiçada, que tinha o som parecido com o do vento que sopra pelo vidro quebrado de uma janela. Mas Josh manteve o facho de luz em cima de Ray. — O que está acontecendo? O que você está fazendo? Voltei a respirar. Enquanto observava a luz, tentei fazer com que o meu coração parasse de bater tão forte. Ray levantou os braços para se proteger da luz, mas eu vi o que estava acontecendo com ele. A luz já tinha causado prejuízos. A pele de Ray parecia estar derretendo. Todo o seu rosto caiu e se soltou do crânio. Olhei fixamente para o círculo de luz, incapaz de desviar o olhar, enquanto a pele de Ray se enrugava, caía e derretia. Quando os ossos apareceram, os olhos saíram de suas órbitas e caíram no chão. Não sei como Josh, paralisado de pavor, conseguiu segurar a lanterna sem tremer. Nós dois observamos a caveira sorridente com seus 2 buracos escuros olhando para nós. — Ah! Gritei quando Ray andou em nossa direção. Mas então percebi que Ray não estava andando, mas sim caindo. Pulei para o lado quando ele desmontou no chão. Quase gritei quando seu crânio bateu no alto do túmulo de mármore e rachou com um barulho desagradável. — Venha! Josh gritou. — Amanda, venha! Ele agarrou minha mão e tentou me puxar. Mas eu não conseguia parar de olhar para Ray. Agora, uma pilha de ossos dentro de um monte de roupas amassadas. — Vamos, Amanda! Então, antes mesmo que eu pudesse perceber, estava correndo para a rua ao lado do meu irmão o mais depressa que podia, ao longo das fileiras de túmulos. A luz iluminava as lápides enquanto corríamos e escorregávamos na grama macia coberta de orvalho, respirando com dificuldade no ar parado e quente. — Precisamos contar para nossos pais. Nós temos que ir embora daqui, eu gritei. — Eles não vão acreditar.
Josh retrucou quando chegamos à rua. Nossos tênis faziam um barulho forte no asfalto enquanto corríamos. Nem eu sei se acredito nisso. Eles têm que acreditar, eu disse. Se não acreditarem, vamos ter que arrastá-los para fora daquela casa. O facho de luz branca mostrava o caminho enquanto disparávamos pelas ruas escuras e silenciosas. Não havia poste de luz nas ruas. As janelas das casas estavam escuras e não vimos faróis de carros acesos. Nós tínhamos entrado num mundo cheio de escuridão. Corremos até chegarmos em casa. Eu ficava olhando para trás para ver se estávamos sendo seguidos, mas não vi ninguém. A vizinhança estava quieta e vazia. Eu estava com uma forte dor na barriga quando chegamos em casa, mas me esforcei para continuar correndo pelo caminho coberto de pedrinhas e folhas mortas até a varanda da frente. Abri a porta e Josh e eu começamos a gritar. Mãe, pai, onde vocês estão? Silêncio. Corremos até a sala. As luzes estavam todas apagadas. Mãe, pai, onde vocês estão? Por favor, estejam em casa. Eu pensei com o coração aos pulos e a dor na barriga ainda mais forte. Por favor, estejam aqui. Procuramos pela casa e não os encontramos. O jantar, Josh lembrou de repente. Será que eles ainda estão na festa? Nós dois estávamos parados na sala de visitas, respirando com dificuldade. A dor que eu sentia tinha diminuído somente um pouco. Acendi todas as luzes, mas a sala ainda parecia sombria e assustadora. Olhei o relógio sobre a lareira. Já eram quase 2 horas. Eles já deviam estar em casa, eu disse com a voz trêmula e baixa. Onde eles foram? Eles deixaram o telefone? Josh perguntou, se dirigindo à cozinha. Eu o segui, acendendo as luzes pelo caminho. Fomos direto ao bloco de recados, que estava no balcão onde nossos pais sempre nos deixavam os recados. Nada. O bloco estava em branco. Temos que achá-los, Josh exclamou. Ele parecia muito assustado. Os seus olhos arregalados mostravam seu pavor. Temos que sair daqui. Será que tinha acontecido alguma coisa a eles? Eu ia fazer essa pergunta a Josh, mas parei a tempo. Eu não queria que ele ficasse ainda mais amedrontado. Além disso, era provável que ele também já tivesse pensado nisso. Devemos ligar para a polícia? Ele sugeriu quando voltamos para a sala de visitas e espiamos para a escuridão da rua pela janela. Não sei, eu disse, encostando a testa no vidro frio. Eu simplesmente não sei o que fazer. Eu quero que eles voltem. Quero que estejam aqui para que a gente possa ir embora. Por que tanta pressa? Escutei uma menina perguntar atrás de mim. Josh e eu gritamos e nos viramos. Karen estava parada no meio da sala com os braços cruzados sobre o peito. Mas você está morta, eu deixei escapar. Ela sorriu um sorriso triste e sombrio. E então, mais 2 crianças saíram do corredor. Uma delas apagou as luzes. Aqui dentro está claro demais, ela disse. As crianças se aproximaram de Karen. E então, outra criança, Jerry, apareceu perto da lareira. E vi a menina de cabelos pretos e curtos, a quem eu tinha visto no alto da escada, se mexer ao lado das cortinas. Todas estavam sorrindo, e os seus olhos emitiam um brilho fraco na semi-escuridão, enquanto andavam em nossa direção. O que vocês querem? Eu gritei com uma voz que não reconheci. O que vocês vão fazer? Nós morávamos nessa casa. Karen contou em voz baixa. Como? Exclamei. Nós moramos na sua casa, George repetiu. E agora, adivinhem só, Jerry acrescentou. Agora nós estamos mortos na sua casa. Os outros começaram a rir e a gargalhar, ao mesmo tempo em que formavam um círculo à nossa volta. Capítulo 15. Eles vão matar a gente,
Josh gritou. Assisti ao grupo se aproximar em silêncio. Josh e eu tínhamos recuado até a janela, e eu procurei um jeito de escapar da sala escura. Mas não tínhamos para onde correr. Karen, você parecia tão legal, eu elogiei. As palavras simplesmente saíram da minha boca sem que eu tivesse pensado no que dizia. Eu era legal, ela concordou numa voz monótona e os olhos ainda mais brilhantes. Mas isso foi antes de eu vir morar aqui. Todos nós éramos legais, George Carpenter completou no mesmo tom monótono. Mas agora estamos mortos. Deixa a gente ir embora, Josh implorou, levantando as mãos na frente do rosto como se quisesse se proteger. Por favor, deixa a gente ir. Eles riram outra vez, o mesmo riso seco e rouco, o riso da morte. Não tenha medo, Amanda, Karen disse. Logo você vai estar com a gente. Foi por isso que convidamos vocês para morar nessa casa. Como assim? Não estou entendendo. Eu gritei com a voz trêmula. Essa é a casa dos mortos. Esse é o lugar em que todos moram quando chegam a Dark Falls, quando ainda estão vivos. Essas palavras pareceram muito engraçadas para as outras crianças, pois todas começaram a rir. Mas o nosso tio-avô, Josh começou. Karen balançou a cabeça, enquanto seus olhos cintilavam divertidos. Não, Josh, eu sinto muito. Não existe nenhum tio-avô. Esse só foi um truque para trazer vocês até aqui. Uma vez por ano, uma família nova tem que se mudar para cá. Nos outros anos, fomos nós. Vivemos nessa casa, até morrermos. Este ano é a vez de vocês. Precisamos de sangue novo, Jerry afirmou com os olhos vermelhos na semi-escuridão da sala. Eles se moveram em silêncio e se aproximaram de nós. Respirei fundo. Fechei os olhos, pois talvez aquela fosse a última vez que eu respirava. E então ouvi uma batida na porta. Era uma batida forte, que se repetiu várias vezes. Abri os olhos. As crianças fantasmas desapareceram, deixando um cheiro desagradável no ar. Josh e eu nos entreolhamos tontos, e as batidas fortes recomeçaram. São nossos pais, Josh exclamou. Nós dois corremos até a porta. Josh tropeçou na mesa de centro no escuro, e assim cheguei à porta primeiro. Mãe, pai! Eu gritei abrindo a porta. Onde vocês estavam? Estendi os braços para abraçá-los, mas parei com as mãos estendidas no ar. Fiquei ali de boca aberta com vontade de gritar. Sr. Dawes! Josh exclamou, aproximando-se de mim. Nós pensamos... Ah, Sr. Dawes, estou tão contente em ver o senhor! Eu gritei feliz, abrindo a porta de tela para ele. Crianças, vocês estão bem? Ele perguntou, observando-nos com o rosto muito preocupado. Ah, graças a Deus! Ele exclamou. Cheguei a tempo. Sr. Dawes, eu comecei muito aliviada e com as lágrimas nos olhos. Ele agarrou meu braço. Não temos tempo para conversar, ele disse olhando para a rua. Vi o carro dele na entrada com o motor ligado e somente as lanternas acesas. Tenho que tirar vocês daqui enquanto é tempo. Josh e eu começamos a segui-lo e então hesitamos. E se o Sr. Dawes fosse um deles? Depressa! O Sr. Dawes insistiu enquanto segurava a porta de tela aberta e olhava nervoso para a escuridão. Acho que estamos correndo grande perigo. Mas... Eu comecei, notando seu olhar assustado e tentando decidir se podíamos confiar nele. Eu estava na festa com seus pais, o Sr. Dawes contou. De repente, todos formaram um círculo ao redor de seus pais e de mim. Eles começaram a se aproximar de nós. Bem como quando as crianças começaram a nos encurralar, eu pensei. Nós conseguimos romper o círculo e fugir, o Sr. Dawes contou, olhando para a entrada atrás dele. Não sei como nós três conseguimos fugir. Depressa, temos que sair daqui agora. Josh, vamos, eu insisti. Então me virei para o Sr. Dawes. Onde estão os nossos pais?
Venham, vou mostrar a vocês. Eles estão seguros, mas não sei por quanto tempo. Nós o seguimos para fora da casa e pela entrada até o carro dele. As nuvens tinham se separado e a lua prateada brilhava no pálido céu da madrugada. Tem uma coisa errada com toda essa cidade, o Sr. Dawes disse, segurando a porta do passageiro aberta para mim, enquanto Josh entrava na parte de trás. Aliviada, eu me larguei no assento e ele bateu a porta. Eu sei, concordei quando ele se sentou atrás da direção. Josh e eu... Precisamos nos afastar o máximo possível antes que eles nos alcancem, o Sr. Dawes me interrompeu, dando ré na entrada depressa, fazendo os pneus deslizarem e rangerem no asfalto. Sim, concordei. Graças a Deus o senhor chegou. A minha casa está cheia de crianças mortas e... Então você as viu? Sr. Dawes disse devagar, os olhos arregalados de medo. Ele pisou mais fundo no acelerador. Enquanto eu observava a escuridão arroxeada, um sol cor de laranja começou a aparecer sobre o alto das árvores. Onde estão os nossos pais? Perguntei ansiosa. Existe um tipo de teatro ao ar livre perto do cemitério, o Sr. Dawes respondeu, olhando direto para a frente pelo para-brisa, com os olhos apertados e a expressão tensa. Ele foi construído dentro do solo e está escondido por uma árvore enorme. Eu os deixei lá e falei para não se mexerem. Acho que estão seguros. Acho que ninguém vai procurar por eles lá. Nós vimos o teatro, Josh contou. Uma luz forte brilhou de repente no banco de trás. O que foi isso? O Sr. Dawes perguntou, olhando no retrovisor. A minha lanterna, Josh informou, desligando-a. Eu a trouxe por segurança, mas o sol já está nascendo e acho que eu não vou precisar dela. O Sr. Dawes pisou no freio e encostou o carro na beira da calçada. Estávamos numa das pontas do cemitério. Eu saí do carro depressa, ansiosa para ver meus pais. O céu ainda estava escuro e agora estava cheio de listras cor de violeta. O sol era um balão laranja escuro que apontava aos poucos acima das árvores. Do outro lado da rua, além das fileiras tortas de túmulos, eu vi o contorno negro da árvore inclinada, que escondia o anfiteatro misterioso. Depressa, Sr. Dawes chamou, fechando a porta do carro devagar. Tenho certeza de que os seus pais estão desesperados para vê-los. Atravessamos a rua com passos rápidos. Josh balançava a lanterna na mão. De repente, na beira do gramado do cemitério, Josh parou. Pitty! Ele gritou. Segui seu olhar e vi nosso cachorro branco andando lentamente numa colina coberta de túmulos. Pitty! Josh chamou outra vez e começou a correr na direção dele. O meu coração ficou apertado. Eu não tinha tido a oportunidade de contar ao meu irmão o que Ray tinha revelado sobre Pitty. Não, Josh, eu chamei. O Sr. Dawes pareceu assustado. Não temos tempo, temos que correr, ele me disse e começou a chamar Josh para que voltasse. Eu vou atrás dele, eu avisei e saí correndo o mais depressa que pude entre as fileiras de túmulos, chamando por meu irmão. Josh, espere! Não vá atrás do Pitty. Ele está morto. Josh tinha se aproximado do cachorro que estava perambulando pelo local, farejando o chão sem olhar para cima e sem dar atenção ao meu irmão. Ele gritou quando caiu e a lanterna escapou de sua mão e bateu num túmulo. Eu o alcancei depressa. Josh, você se machucou? Ele estava deitado de bruços, olhando direto para a frente. Josh, responda, está tudo bem? Eu o agarrei pelos ombros e tentei levantá-lo, mas ele continuou olhando para a frente com a boca aberta e os olhos arregalados. Josh? Olhe, ele disse finalmente. Respirei aliviada quando percebi que Josh não estava inconsciente nem nada desse tipo. Olhe, ele repetiu, apontando para o túmulo em que tinha tropeçado. Eu me virei e me esforcei para enxergar a lápide. Eu li a inscrição movendo os lábios em silêncio. Compton Dawes, 1950 a 1980. A minha cabeça começou a girar. Eu fiquei tonta e me segurei em Josh para não cair.
Copton Dawes. Não era o pai ou o avô dele. Ele tinha nos contado que era o único Copton na família. Então, o Sr. Dawes também estava morto. Mortinho da Silva. Morto como todos os outros. Ele era um deles, um dos mortos. Josh e eu nos olhamos na semi-escuridão. Estávamos cercados pelos mortos. E agora? Eu me perguntei. O que iríamos fazer? Capítulo 16. Levante-se, Josh. Eu mandei num sussurro. Temos que sair daqui. Mas era tarde demais. Alguém me agarrou com força pelo ombro. Eu me virei e vi o Sr. Dawes, os olhos se estreitando enquanto lia a inscrição na própria lápide. Sr. Dawes, o senhor também! Gritei desapontada, confusa e assustada. Eu também, ele disse quase com tristeza. Todos nós. Os olhos dele pareciam me queimar. Essa já foi uma cidade normal, e nós éramos pessoas comuns. A maioria trabalhava na fábrica de plástico nos arredores da cidade. Então, aconteceu um acidente. Alguma coisa escapou da fábrica, um gás amarelo. Ele cobriu a cidade tão depressa que não o vimos, não percebemos. Então, já era tarde demais, e Dark Falls deixou de ser uma cidade como as outras. Estávamos todos mortos, Amanda. Mortos e enterrados. Mas não conseguíamos descansar. Não podíamos dormir. Dark Falls se transformou numa cidade de mortos-vivos. O que o senhor vai fazer com a gente? Consegui perguntar. Os meus joelhos tremiam tanto que eu quase não conseguia ficar em pé. Um homem morto estava apertando o meu ombro e me olhando nos olhos. Ele estava tão perto que pude sentir o seu hálito rançoso. Virei a cabeça, mas o cheiro já tinha entrado nas minhas narinas. Onde estão os nossos pais? Josh perguntou, levantando-se e ficando parado imóvel à nossa frente, olhando para o Sr. Dawes de modo acusador. Estão sãos e salvos, o Sr. Dawes garantiu com um leve sorriso. Venham comigo. Chegou a hora de vocês se juntarem a eles. Tentei me soltar, mas a mão dele segurava meu ombro com força. Me solte! Gritei. O sorriso dele ficou ainda maior. Amanda, morrer não dói. Ele disse devagar, de um jeito quase tranquilizador. Venha comigo. Não! Josh gritou, e com uma rapidez repentina, ele mergulhou no chão e pegou a lanterna. Sim! Exclamei. Acenda a lanterna em cima dele, Josh. A luz podia nos salvar. Poderia derrotar o Sr. Dawes, como tinha acontecido com Ray. A luz podia destruí-lo. Depressa, acenda a luz! Eu implorei. Josh remexeu na lanterna e então a apontou para o rosto assustado do Sr. Dawes e apertou o botão. Nada aconteceu. A luz não acendeu. Está quebrada. Josh gemeu. Acho que quebrou quando caí em cima do túmulo. Com o coração aos pulos, olhei para o Sr. Dawes. Ele tinha um sorriso de vitória no rosto. Capítulo 17. Boa tentativa, o Sr. Dawes disse a Josh ao mesmo tempo em que o sorriso desaparecia rapidamente de seu rosto. De perto, ele não parecia tão jovem e bonito. Vi que a sua pele era seca e escamosa e que ele tinha rugas debaixo dos olhos. Vamos, crianças, ele disse, empurrando-me. Ele olhou para o céu que ficava cada vez mais claro. O sol estava aparecendo por cima das árvores. Josh hesitou. Eu disse vamos, o Sr. Dawes repetiu, irritado e impaciente. Ele afrouxou a pressão no meu ombro e deu um passo ameaçador na direção do meu irmão. Josh olhou para a lanterna inútil, deu um impulso para trás com o braço e a atirou na cabeça do Sr. Dawes. A lanterna atingiu o alvo com um ruído desagradável. Ela bateu no meio da testa do Sr. Dawes, fazendo um grande buraco na pele dele.
O Sr. Dawes soltou um grito rouco. Ele arregalou os olhos surpreso e meio tonto. Levantou a mão para o ferimento que deixava visíveis alguns centímetros do crânio cinzento. Corra, Josh! Eu gritei. Mas não foi preciso pedir isso a ele. Josh já estava zigue-zagueando por entre as fileiras de túmulos de cabeça baixa. Eu o segui, também correndo mais depressa que podia. Olhei para trás e vi o Sr. Dawes cambalear atrás de nós, ainda segurando a testa machucada. Ele deu vários passos e então parou de repente, olhando para o céu. Percebi que estava muito claro para ele. Ele tinha que ficar na sombra. Josh tinha se abaixado atrás de um monumento de mármore grande, velho e um pouco inclinado e rachado ao meio. Escorreguei para o lado dele, tentando recuperar o fôlego. Encostados ao mármore frio, nós dois espiamos pelas laterais do monumento. O Sr. Dawes, de cara feia, estava voltando ao anfiteatro, protegido pelas sombras das árvores. Ele não está nos caçando, Josh sussurrou, o peito descendo e subindo enquanto tentava respirar e controlar o medo. Ele está voltando. O sol é muito brilhante para ele, eu disse, segurando-me num dos lados do monumento. Acho que ele foi buscar nossos pais. Essa lanterna idiota, Josh gritou. Deixa pra lá, eu disse, observando o Sr. Dawes até ele desaparecer atrás da grande árvore inclinada. O que vamos fazer agora? Eu não sei. Shh, olhe. Josh me deu um cutucão forte no ombro e apontou. Quem são eles? Segui o seu olhar e vi vários vultos escuros que pareciam ter saído do nada, correndo entre as fileiras de túmulos. Será que eles tinham se levantado dos túmulos? Andando depressa e dando a impressão de estar flutuando sobre o chão verde e íngreme, eles se dirigiam para as sombras. Todos estavam em silêncio e olhavam direto para a frente. Eles não paravam para se cumprimentar e caminhavam com determinação para o anfiteatro escondido, como se estivessem sendo atraídos para lá, como se fossem marionetes sendo puxados por cordões invisíveis. Puxa, olha quanta gente! Josh sussurrou, abaixando a cabeça atrás do monumento de mármore. As formas escuras em movimento faziam todas as sombras estremecerem. Parecia que as árvores, os túmulos e todo o cemitério tinham criado vida e se dirigiam para os bancos ocultos do teatro. Lá está a Karen, sussurrei apontando. E George e todos os outros. As crianças de nossa casa andavam depressa em grupos de 2 ou 3 e seguiam as outras sombras, silenciosas e sérias como todas as outras. Todos estavam lá, menos Ray. Porque nós o tínhamos matado. Matamos alguém que já estava morto. Você acha que nossos pais estão mesmo naquele teatro esquisito? Josh perguntou, interrompendo os meus pensamentos mórbidos, sem tirar os olhos das sombras que se moviam. Vamos, eu disse, segurando a mão de meu irmão e puxando-o para longe do monumento. Temos que descobrir. Vimos quando a última figura passou flutuando pela árvore inclinada. As sombras pararam de se mover. O cemitério estava quieto e silencioso. Um corvo solitário voava bem alto no céu azul e sem nuvens. Devagar, Josh e eu nos esgueiramos até o anfiteatro e nos agachamos atrás dos túmulos, perto do chão. Era difícil andar, e eu tinha a impressão que pesava 1 tonelada. Acho que era o peso do meu medo. Eu estava desesperada para ver se meus pais estavam lá, mas, ao mesmo tempo, não queria ver. Eu não queria vê-los prisioneiros do Sr. Dawes e dos outros. Eu não queria vê-los mortos. O pensamento me fez parar. Estendi a mão e segurei Josh. Nós paramos atrás da árvore inclinada e ficamos escondidos pelo imenso monte de raízes retorcidas. Escutei um murmúrio de vozes além da árvore, no teatro, lá embaixo. Papai e mamãe estão lá? Josh sussurrou. Ele começou a espiar por detrás da árvore, mas, por segurança, eu o puxei de volta. Cuidado, eu sussurrei. Eles não podem ver você. Eles estão praticamente embaixo da gente. Mas preciso saber se papai e mamãe estão mesmo aqui, ele falou baixinho, com um olhar assustado e suplicante. Eu também, concordei.
Nós dois nos inclinamos sobre o tronco grosso. A casca parecia macia debaixo das minhas mãos quando examinei as sombras profundas formadas pela árvore. Então eu os vi. Papai e mamãe. Eles estavam amarrados de costas um para o outro, no meio do palco, no fundo do anfiteatro, na frente de todos. Eles pareciam muito desconfortáveis e aterrorizados. Os braços deles estavam fortemente amarrados para baixo ao lado do corpo. O rosto de papai estava muito vermelho, e mamãe, de cabeça baixa, tinha os cabelos despenteados e caídos desajeitadamente na testa. Olhei para baixo e, mesmo sendo difícil enxergar entre as sombras, vi o Sr. Dawes parado ao lado deles, com outro homem mais velho. Vi também que as fileiras de bancos compridos construídos no chão estavam cheias de pessoas. Não tinha um único espaço vazio. Cheguei à conclusão que todos os habitantes da cidade estavam ali. Todos, menos Josh e eu. Eles vão matar nossos pais, Josh sussurrou, agarrando o meu braço e apertando-o assustado. Eles vão transformar papai e mamãe em mortos-vivos, como eles. E então eles virão atrás da gente, eu disse, pensando em voz alta, olhando os meus pais através das sombras. Os dois estavam de cabeça baixa, parados em frente à multidão silenciosa, esperando pelo seu fim. O que vamos fazer? Josh sussurrou. Como? Eu estava olhando os meus pais com tanta atenção que me deu um branco naquele momento. O que vamos fazer? Josh repetiu inquieto, ainda segurando meu braço com desespero. A gente não pode simplesmente ficar aqui e... De repente, eu tive uma ideia. Ela simplesmente apareceu. Eu nem tive que pensar muito. Talvez a gente possa salvá-los. Eu sussurrei de volta, afastando-me da árvore. Talvez a gente possa fazer alguma coisa. Josh soltou meu braço e me olhou ansioso. Nós vamos derrubar essa árvore. Sussurrei com tanta confiança que eu mesma fiquei surpresa. Nós vamos empurrar a árvore para que a luz do sol encha o anfiteatro. Sim, Josh concordou imediatamente. Olhe para ela, está quase caindo. Podemos fazer isso. Eu tinha certeza que podíamos. Não sei de onde vinha a minha confiança, mas eu sabia que iríamos conseguir. E sabia que tínhamos que ser rápidos. Ao espiar por cima do tronco de novo, esforçando-me para enxergar na semi-escuridão, vi que todos no teatro tinham se levantado. Eles estavam começando a andar na direção de nossos pais. Vamos, Josh, sussurrei. Vamos correr, dar um impulso e derrubar a árvore. Vamos logo. Sem dizer mais nada, nós dois demos vários passos para trás. Só era preciso dar um empurrão forte e firme no tronco, e a árvore iria virar. Afinal, quase todas as raízes estavam para fora da terra. Um empurrão forte. Era só disso que precisávamos, e a luz do sol iria inundar o teatro. A linda, maravilhosa e brilhante luz do sol. Os mortos iriam se desmanchar, e nossos pais estariam salvos, e nós 4 estaríamos salvos. Vamos, Josh, sussurrei. Você está pronto? Ele concordou com um gesto. O seu rosto estava muito sério e seu olhar cheio de medo. Certo, vamos lá, gritei. Nós dois corremos para a frente, pisando com força no chão o mais depressa que pudemos, de braços estendidos e preparados. Em segundos, batemos no tronco da árvore e o empurramos com todas as nossas forças com as mãos, e depois com os ombros. Empurramos e empurramos, e ele não se mexeu. Capítulo 18. Empurre! Eu gritei. Empurre de novo! Josh soltou um suspiro de desespero e derrota. Não consigo, Amanda. Ela nem sai do lugar. Josh! Chamei olhando para ele. Ele recuou para tentar outra vez. Lá de baixo vinham vozes assustadas e zangadas. Depressa! Gritei. Empurre! Batemos no tronco da árvore com os ombros, gemendo por causa do esforço. Nossos músculos estavam tensos e os rostos muito vermelhos.
Empurre, continue empurrando. Tive a impressão de que as veias nas minhas têmporas iam estourar. Será que a árvore estava se movendo? Não. Ela cedeu um pouco, mas voltou imediatamente ao lugar. As vozes que vinham de baixo ficaram mais altas. Não dá, Josh, exclamei muito desapontada, frustrada e aterrorizada. Não conseguimos tirá-la do lugar. Derrotada, eu me deixei cair sobre o tronco da árvore e escondi o rosto nas mãos. Levei um susto quando ouvi um leve som de alguma coisa rachando. O barulho ficou mais forte até se transformar num rugido forte. Era como se o chão estivesse rasgando. A velha árvore caiu depressa. A queda não era muito grande, mas ela atingiu o solo com um estrondo que fez o chão tremer. Agarrei Josh e nós dois olhamos surpresos, sem acreditar, quando a luz brilhante do sol entrou no anfiteatro. No mesmo instante, ouvimos gritos horrorizados, zangados e desesperados. Os gritos se transformaram em uivos de dor e agonia. As pessoas no anfiteatro, os mortos-vivos, apanhadas pela luz dourada, começaram a amontoar-se umas sobre as outras, soltando gritos esganiçados, puxando, subindo, empurrando, tentando abrir caminho para a sombra. Mas era tarde demais. A pele delas começou a se soltar dos ossos, e enquanto eu olhava espantada, eles se transformaram em pó e se desmancharam no chão juntamente com as suas roupas. Os gritos cheios de dor continuaram enquanto os corpos se desfaziam. As peles derretiam, os ossos secos caíam no chão. Vi Karen arrastando-se pelo chão. Vi quando seus cabelos caíram e revelaram o crânio escuro. Ela olhou para mim com um jeito de quem pedia desculpas, mas logo seus olhos saíram das órbitas, e ela abriu a boca desdentada e gritou: "Obrigada, Amanda, obrigada", e se desmanchou. Josh e eu tapamos os ouvidos para não escutar os gritos horrorosos. Nós dois desviamos o olhar, incapazes de assistir a toda a cidade sofrer aquela agonia e se transformar em pó, destruída pelo sol quente e claro. Quando olhamos outra vez, todos tinham desaparecido. Nossos pais estavam parados exatamente no mesmo lugar, amarrados juntos, de costas, com uma expressão de medo no rosto e de quem não acreditava no que via. "Pai, mãe!" eu chamei. Nunca vou me esquecer do sorriso em seus rostos quando Josh e eu corremos para libertá-los. Nossos pais não levaram muito tempo para arrumar as malas e contratar o caminhão de mudança para nos levar de volta à velha cidade e à antiga casa. Acho que, afinal de contas, tivemos sorte em não vender a casa, nosso pai comentou quando entramos no carro, ansiosos para partir. Papai deu ré na entrada e começou a se afastar. "Pare!" gritei de repente. Não sei porquê, mas senti uma necessidade repentina e incontrolável de dar uma última olhada na velha casa. Enquanto os meus pais me chamavam confusos, abri a porta e corri de volta até a entrada de carros. De pé no meio do jardim, olhei para a casa silenciosa, vazia e ainda coberta pelas sombras escuras e acinzentadas. Eu me peguei observando a casa como se estivesse hipnotizada. Nem sei quanto tempo fiquei ali parada. O ranger de pneus no caminho coberto de pedregulhos me tirou daquele estado de perturbação. Confusa, eu me virei e vi uma perua vermelha estacionada na entrada. 2 meninos da idade de Josh pularam do carro, seguidos pelos pais. Eles observaram a casa e pareceram não perceber a minha presença. "Aqui estamos, meninos", a mãe disse sorrindo para eles. "Na nossa casa nova." "Ela não parece nova, ela parece velha", um dos garotos comentou. E então o irmão arregalou os olhos quando me viu. "Quem é você?" ele perguntou assustado. Os outros membros da família se viraram para me olhar. Bom... A pergunta dele me pegou de surpresa. Escutei meu pai tocando a buzina com impaciência do outro lado da rua. Eu morava nessa casa", eu contei. E então eu me virei e corri bem depressa, rua abaixo. Era o Sr. Dawes parado na varanda com uma pasta na mão?
Eu me perguntei quando vi um vulto escuro de relance ao voltar para o carro. Não podia ser o Sr. Doves esperando por eles, respondi a mim mesma. Simplesmente não podia ser. Não olhei para trás. Bati a porta do carro e saímos em disparada.